Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Todos Juntos por Gaia. Nós vamos iniciar uma série de vídeos de leituras de livros. Já começamos com o livro A Mim, o Menino das Estrelas, em que eu e o Bruno fazemos a leitura desse livro. E agora eu vou trazer uma nova proposta, que é o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza. É uma leitura muito rica em conhecimento científico e traz muita consciência, muita evolução pra gente, e eu espero que vocês gostem desses tipos de vídeo. Peço que, por gentileza, curtam o nosso vídeo, compartilhem o nosso canal, se inscrevam, compartilhem para que mais pessoas possam receber essa informação, que é muito importante para o nosso crescimento, né? Se ajudando dessa forma, a gente consegue evoluir e crescer juntos. Gratidão, seja bem-vindo, boa leitura! Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, Dr. Joe Dispenza. Como desconstruir a sua mente e criar uma nova. Apresentação. Certamente causará espanto ao leitor brasileiro, tão habituado à ampla cobertura midiática de crimes violentos em nossas cidades, saber que, na década de 1990, Washington D.C. era considerada a capital mais violenta do mundo. De 1986 a 1992, a taxa de criminalidade aumentou 77%, 11% ao ano, ainda que o orçamento para combatê-la fosse de 1 bilhão ao ano. Um detalhe curioso: o verão costumava piorar as coisas. Com o calor, as pessoas ficavam mais tempo nas ruas, mais irritadas, e o percentual dos chamados crimes graves, homicídio, estupro e assédio, aumentavam. Foi nesse contexto que, em 1994, um grupo de cientistas e pesquisadores anunciou uma atividade pouco usual que teria resultado ainda menos usuais. 1,9 mil formadores de opinião, cientistas, senadores, políticos, influentes e 375 meios de comunicação receberam um fax anunciando que naquele verão 2,5 mil yogis se reuniram para atividades de meditação transcendental na capital norte-americana e, como consequência, o número de crimes graves caíra em 20%. A coisa pegou fogo. CNN, Associated Press, Washington Post e Washington Times noticiaram a promessa. O chefe de polícia de Washington foi à televisão dizer que a única coisa que faria a taxa de criminalidade cair 20% naquele verão seria 30 centímetros de neve. A experiência começou no início de junho, e o número de yogis voluntários foi aumentando gradualmente ao longo das 8 semanas da experiência, até chegar a 4 mil nas últimas 2 semanas. Os pesquisadores ficaram eufóricos com a possibilidade dos resultados que obteriam. E não era para menos. Quando o número máximo de yogis em atividade de meditação transcendental se consolidou, o número de crimes graves havia diminuído 23%. A correlação foi tão sólida e a diminuição tão significativa que a probabilidade de coincidência seria de 1 em 500 milhões. P igual a 0,0000000002. O Dr. John Hagelin, da Maharishi University of Management, recebeu em 1994 o Prêmio Ig Nobel da Paz pela iniciativa. Centenas de outros experimentos como este, realizados em todo o mundo, demonstram de forma clara e substancial que a consciência humana exerce influência real sobre o nosso próprio corpo, sobre a matéria e o ambiente que nos cerca. Para ela não há limites de tempo e espaço. E o poder da criatividade é tão surpreendente que não se sujeita aos paradigmas newtonianos. Para um observador atento, será impossível negar a efervescência de acontecimentos transcendentais e revolucionários que agitam nosso mundo nos dias atuais. O avanço que se deu no conhecimento humano nos últimos 100 anos é vertiginoso. A impressão que fica é de que uma forte transição está em curso. O velho mundo e a velha forma de pensar
tornaram-se tão obsoletos que o antigo paradigma é colocado constantemente em xeque pela nova realidade que se descortina. Vivemos o privilégio de ser testemunhas oculares dessa transformação. E ainda assim, muitas vezes experimentamos em nossa esperança de um mundo melhor o efeito corrosivo da rotina cotidiana. Já temos todo o conhecimento necessário para mudar o mundo e levar a experiência de humanidade à sua plenitude, mas ainda vemos nossa sociedade estagnada em antigos paradigmas. Por quê? Por que não o fazemos? O que nos falta, se todos os dias tropeçamos em novas evidências de nosso potencial enquanto humanidade? Por que não instalamos agora mesmo o que o Mestre chamou de o Reino de Deus no planeta Terra? Por que não viver a plenitude da experiência humana hoje mesmo? A resposta pode estar dentro de nós, de uma forma que jamais imaginamos. Somos viciados, em nível celular, em ser quem somos. Estamos tão condicionados ao antigo paradigma que vemos nosso potencial criativo castrado pela corrupção de nosso ânimo. Estamos anestesiados por uma forma de pensar que já não faz sentido, mas reluta em dar espaço ao novo. O papel e a proposta do Dr. Joe Dispenza mostram-se fundamentais diante deste quadro. Ele apresenta neste livro não só os conceitos mais atuais produzidos pela neurociência, como nos leva por uma jornada irreversível de conhecimento sobre o funcionamento de nosso cérebro, nossa mente e a atuação de nossa consciência sobre nosso corpo, sobre o ambiente e sobre o tempo. Dispenza lembra-nos de que, quando você e eu conseguirmos conectar os pontos de que a ciência está descobrindo sobre a natureza da realidade, e quando concedermos a nós mesmos permissão para aplicar esses princípios em nosso dia a dia, cada um de nós passará a ser um místico e um cientista em sua própria vida. E enfatiza: os tempos estão mudando. Como indivíduos despertos para uma realidade mais esplendorosa, somos partes de uma mudança muito mais oceânica. Nossos atuais sistemas e modelos de realidade estão se fragmentando e é hora de algo novo emergir. Livre do peso de dogmas religiosos e científicos, este livro pode representar a semente de um novo mundo a partir da terra fértil da sua própria mente. Um novo mundo será inaugurado por novas pessoas. As novas pessoas serão realizadas a partir de uma nova percepção e experiência de si mesmas. Boa leitura. Viva o novo. Abraço grande. Sempre avante. Juliano Posati, autor de Data Limite segundo Chico Xavier. Prefácio. Seu cérebro está envolvido em tudo o que você faz, incluindo como você pensa, sente, age e quão bem se dá com outras pessoas. Ele é o órgão da personalidade, caráter, inteligência e de todas as decisões que você toma. A partir do meu trabalho com imagens do cérebro de dezenas de milhares de pacientes do mundo inteiro ao longo dos últimos 20 anos, fica muito claro para mim que, quando o seu cérebro funciona bem, você funciona bem. E quando o seu cérebro está com problemas, é mais provável que você tenha problemas em sua vida. Com o cérebro mais saudável, você fica mais feliz. Fisicamente mais saudável, mais rico, mais sábio e toma decisões melhores, o que ajuda a ter mais sucesso e uma vida mais longa. Quando o cérebro não está saudável por alguma razão, tais como uma lesão na cabeça ou um trauma emocional do passado, as pessoas ficam mais tristes, mais doentes, mais pobres, menos sábias e menos bem-sucedidas. É fácil entender como um trauma pode prejudicar o cérebro, mas os pesquisadores também têm visto como os pensamentos negativos e a má programação proveniente de nosso passado também pode afetá-lo. Por exemplo, eu cresci com um irmão mais velho determinado a me incomodar. A tensão e o medo constante que eu sentia levaram-me a um nível mais alto de ansiedade, a padrões ansiosos de pensamentos e a estar sempre de guarda, jamais sabendo quando algo de ruim estava prestes a acontecer.
Esse temor provocou uma hiperatividade de longo prazo nos centros de medo de meu cérebro, até eu ser capaz de superá-la mais tarde na vida. Em Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, meu colega, Dr. Joey Dispenza, é o seu guia para otimizar o hardware e o software de seu cérebro a fim de ajudá-lo a atingir um novo estado mental. O livro é baseado em dados científicos sólidos e ele continua a falar com bondade e sabedoria, como fez no premiado filme Quem Somos Nós. E em seu primeiro livro, Involve Your Brain, Evolua Seu Cérebro. Ainda que eu pense no cérebro como um computador com hardware e software, o hardware, o verdadeiro funcionamento físico do cérebro, não está separado do software, ou a programação e a remodelação constantes que ocorrem ao longo de nossa vida. Eles têm um impacto dramático um sobre o outro. A maioria de nós já teve algum tipo de trauma na vida e vive com as marcas diárias resultantes. Remover essas experiências que se tornaram parte da estrutura cerebral pode ter um incrível poder de cura. Claro que a adoção de hábitos saudáveis para o cérebro, tais como dieta, exercícios e certos nutrientes cerebrais apropriados, é crítica para o bom funcionamento dele. Mas, além disso, seus pensamentos, momento após momento, exercem um importante efeito de cura no cérebro, ou podem trabalhar em seu detrimento. O mesmo é válido para experiências passadas que podem ficar conectadas no cérebro. O estudo que conduzimos na Amen Clinics é denominado Imagens SPECT do cérebro. SPECT, tomografia computadorizada por emissão de fóton único, é um estudo em medicina nuclear que examina o fluxo sanguíneo e os padrões de atividade. É diferente das varreduras de TC, tomografia computadorizada, ou RM, ressonância magnética, que examinam a anatomia cerebral, pois a SPECT verifica as funções do cérebro. Nosso trabalho com a SPECT, hoje com mais de 70 mil varreduras, tem nos ensinado muitas lições de vida importantes sobre o cérebro, tais como: lesões cerebrais podem arruinar a vida das pessoas. O álcool não é um alimento saudável e com frequência mostra danos significativos nas varreduras de SPECT. Diversos medicamentos usados rotineiramente, como algumas medicações comuns para o combate à ansiedade, não são bons para o cérebro. Doenças como o mal de Alzheimer, de fato, começam no cérebro décadas antes da manifestação dos primeiros sintomas. As varreduras de SPECT também nos ensinaram que, na condição de sociedade, precisamos ter mais amor e respeito pelo cérebro e que deixar as crianças praticarem esportes de contato como futebol americano ou hóquei não é uma boa ideia. Uma das lições mais estimulantes que aprendi é que as pessoas podem literalmente mudar seu cérebro e sua vida ao adotar hábitos regulares saudáveis para ele, como corrigir crenças negativas e utilizar processos meditativos, como os discutidos pelo Dr. Joey Dispenza. Em uma série de estudos que publicamos, a prática da meditação, tal como recomendada pelo Dr. Joey Dispenza, impulsionou o fluxo sanguíneo para o córtex pré-frontal, a parte mais pensante do cérebro humano. Após 8 semanas de meditação diária, o córtex pré-frontal em repouso estava mais forte. E a memória dos participantes do estudo também havia melhorado. Existem muitos meios de curar e otimizar o cérebro. A minha esperança é que, como eu, você desenvolva uma inveja cerebral e deseje ter um cérebro com melhor funcionamento. O trabalho com imagens do cérebro que desenvolvemos mudou tudo em minha própria vida. Logo após eu começar a pedir exames de SPECT em 1991, decidi examinar o meu próprio cérebro. Eu tinha 37 anos. Quando vi a aparência inchada e tóxica, soube que meu cérebro não estava saudável. Toda a minha vida raramente bebi álcool. Jamais fumei e nunca utilizei drogas ilegais. Então, por que meu cérebro tinha um aspecto tão ruim? Antes de realmente entender de saúde cerebral, tive muitos maus hábitos cerebrais. Comia muito fast food, bebia refrigerantes como se fossem a melhor coisa,
Geralmente dormia apenas de 4 a 5 horas por noite e carregava mágoas não examinadas do passado. Não fazia exercício, sentia um estresse crônico e estava quase 15 quilos acima do peso. Aquilo que eu desconhecia estava me machucando. E não era pouco. Meu último exame mostrou que meu cérebro está mais saudável e muito mais jovem do que há 20 anos. Meu cérebro literalmente rejuvenesceu. E seu cérebro é igualmente mutável quando você decide cuidar dele de maneira apropriada. Após ver meu exame original, quis melhorar meu cérebro. Este livro também ajudará você a melhorar o seu. Espero que você desfrute da leitura tanto como eu. Dr. Daniel G. Amen, autor de Transforme Seu Cérebro, Transforme a Sua Vida.